Vai para o próximo tema agora. A Justiça do Espírito Santo determinou que o MST desocupe uma fazenda da empresa Suzano em Aracruz. A liminar de reintegração de posse foi concedida em regime de urgência e prevê multa caso os manifestantes não deixem o local. Vamos conversar com o Matheus Meirelles. Ele vai atualizar para a gente essas informações. Oi, Matheus. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana, a todos que acompanham o grande debate. Essa determinação da Justiça, ela foi feita de forma imediata e sob multa de R$5.000 por pessoa para cada hora de permanência no local. Essa decisão ela foi uma resposta a uma ação judicial movida pela Suzano, empresa de papel e celulose, que foi surpreendida por uma ação do movimento dos trabalhadores sem terra na madrugada de ontem. Cerca de 200 famílias se dividiram em duas áreas diferentes dessa propriedade da Suzano. Uma parte dessas famílias está na Lagoa de Baixo, no distrito de Jacupemba, e outras 100 famílias perto do assentamento de Nova Esperança, no distrito de Riacho. A empresa, ela disse que foi surpreendida pelo MST em meio a um contexto de diálogo e também de convergência e que cumpre integralmente a legislação trabalhista e a legislação ambiental. Defendeu a Constituição e o direito à propriedade privada. Já o MST alega que a área é um patrimônio do Estado e que tem sido usada para grilagem nas últimas 3 décadas por parte da Aracruz, empresa que foi absorvida pela Suzano. O movimento alega que esse apontamento foi feito pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal e que em 2008 surgiu uma CPI sobre a Aracruz, mas que acabou sendo arquivada. O MST reivindica essa área para a reforma agrária, para a produção de alimentos e também para o assentamento de mais de 1.000 famílias. A ação fez parte de diversos atos do MST ontem, durante diversos estados do país. Eu volto com você, Luciana. Muito obrigada, Matheus. Vamos ao debate agora. Vou começar com o Poit. O governo faz vista grossa ou não para as ações do MST, Poit? Luciana, na minha opinião, o governo faz vista grossa para as ações do MST. Não é a primeira vez esse ano e, infelizmente, eu não acho que vai ser a última vez que a gente vai ver esse tipo de conflito de invasão de terra produtiva, gente. A Suzano, escolhida novamente pelo MST, empresa quase que centenária aqui no Brasil, de capital aberto na Bolsa nos maiores padrões de governança corporativa, que é o novo mercado, cumpre todas as suas obrigações, gera mais de 30 mil empregos no país, é um absurdo. Sabe, receber essa invasão, dialogar e o governo não faz nenhuma reintegração dura. Não faz nada de pegar todo mundo lá, bota a polícia em cima, bota no ônibus e leva para um ginásio da cidade para aprender, comparando as invasões e aos atos extremamente horríveis que aconteceram em Brasília em 8 de janeiro, gente. Por que são 2 pesos e 2 medidas? Por que não tratam invasores, depredadores, que quebraram máquinas lá nas outras fazendas da Suzano na Bahia, derrubaram árvores produtivas, que são os eucaliptos? Não acontece nada. Não tem que pagar, não são presos. Que é isso? Cadê a propriedade privada? Cadê a lei no Brasil? A gente vai rasgar a lei nesse caso também? Então, a minha opinião, Luciana, é que o governo acaba fazendo vista grossa e dando muito mais oportunidade de diálogo para eles do que deram para outros no nosso país. E quando o próprio MST diz, mas a gente não come eucalipto, esquece que até o papel higiênico que eles usam são feitos a partir do eucalipto e provavelmente saíram do outro lado da porta, da onde ele vai lá, invade e destrói propriedade privada de uma empresa que está gerando emprego, inclusive, e impacto positivo na região. Muito bem, Gabi. Bom, vamos lá. Esse assunto do MST é um assunto recorrente, né? A gente, desde das primeiras ocupações lá na Suzano, eu acho que eles têm um problema sério com a Suzano já de anos, né? Eu já tinha até comentado isso em outro programa aqui da CNN, que é o Arena. Eles alegam que a Suzano teria tinha negociado com eles terras que seriam para a reforma agrária e que o governo teria que pagar por essa desapropriação e o governo não paga. E isso tem muito tempo que está acontecendo. Esses manifestos, Luciana, eles têm acontecido esse mês com maior intensidade
em memória, né, aos 21 trabalhadores que morreram há 27 anos, né, o 17 de abril acabou ficando marcado como o Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária, porque vamos lembrar que há 27 anos, né, na data do dia 17 de abril, 21 trabalhadores rurais sem terra morreram em marcha, né, no Pará, assassinados pelo governo do Pará. Então, eles fazem esses movimentos de protesto pela reforma agrária. Eu acho que existe sim uma culpa do governo, e não deste governo, mas de todos os governos anteriores, em não acelerar a reforma agrária, né? Porque, assim, de fato, a gente lucra muito, né, com exportações para o exterior, com os grandes latifúndios, né, com o agronegócio, mas quem produz alimentos no Brasil hoje é o pequeno produtor rural. São esses trabalhadores, esses pequenos trabalhadores rurais sem terra que produzem o alimento que nós consumimos, né? A Suzano, ela produz papel para exportação, traz riquezas para o país, a gente exporta soja, a gente tem álcool, a gente tem tudo isso, mas a gente também tem que pensar no alimento, no consumo, né, do pequeno trabalhador, e eu acho que essa luta dos trabalhadores rurais sem terra é uma luta legítima e que é papel do Estado prover a reforma agrária, que inclusive está prevista na nossa Constituição. A gente tem um capítulo na Constituição Federal só falando de política agrícola, distribuição de terras, e os nossos governos vêm reiteradamente descumprindo, né? Então, acho que a gente precisa pensar nisso. Ao contrário, ao invés de produzir, de distribuir terra improdutiva, né, de fazer desapropriação, a gente teve aqui no estado de São Paulo, que está sendo objeto de discussão do Supremo Tribunal Federal, a distribuição de terra para grileiro, né, que é a famosa lei da grilagem. Aqui no estado de São Paulo foi aprovado pela Assembleia Legislativa, a PGR já pleiteou pela inconstitucionalidade, distribuíram milhões de hectares de terras para grandes latifundiários grileiros que tomaram ali a terra para o seu benefício. Então é isso, deixar espaço também para o Tardelli e para a Samantha falarem. Samantha. Bom, eu acho que aqui a gente tem um ponto em comum, tanto na fala do Poit quanto na fala da Gabriela. Uma ausência de política do Estado de reforma agrária. Acho que todos nós aqui somos favoráveis a uma reforma agrária, mas isso tem que vir com uma política de Estado, né? Eu tenho uma visão diferente da doutora Gabriela no sentido de que isso é uma manifestação do MST. Não, ao meu ver, isso é um crime. Invadir propriedade privada é crime. Não cabe ao MST definir se a terra é produtiva ou não. A gente está no Estado de Direito, quem tem que definir isso, quando provocado, é o Poder Judiciário. E se a terra não é produtiva, pode-se fazer a desapropriação. Isso tá ok. Agora, o MST definir isso, porque o MST alegou que invadiu as terras de Suzano porque entendeu que isso era terra do Estado e que não seria, até fazendo menção aqui ao debate do Coppola com Zé Eduardo Cardoso, que não seria uma invasão, seria uma ocupação porque a terra não cumpre a sua função social. Ora, esse juízo de valor não cabe, jamais caberá ao MST. Isso cabe dentro de um devido processo legal. Ninguém aqui é a favor de latifúndios que não cumprem a sua função ambiental, que não tratam de uma terra produtiva. Agora, essa ausência de manifestação do governo e não condenar essas invasões acaba servindo de incentivo. E isso gera muita instabilidade, porque o governo está completamente omisso. Ele não repreende as invasões, ele também não vem com um projeto de reforma agrária. E quando eu falo projeto de reforma agrária, não é uma crítica só a esse governo, como bem ponderou a doutora Gabriela. São a vários outros governos. Essa é uma questão recorrente no nosso país. Agora, que o Estado precisa agir, sem dúvida nenhuma, recriminando essas invasões e apresentando um projeto de reforma agrária. Muito bem, Tardelli. Eu concordo com uma situação que a ausência de políticas públicas promove um estressamento das tensões. Você não consegue, nós não podemos exigir do MST que ele espere indefinidamente que o governo federal se mobilize para tratar a questão da reforma agrária como uma questão de Estado, como muito bem ponderou a nossa querida Samantha. As coisas vão se atropelando. As pessoas precisam da terra. Nós estamos falando de subsistência, nós estamos falando de gente muito pobre, nós estamos falando de gente que não tem para onde ir. Essas ocupações, elas acabam acontecendo como um grito de desespero, de atenção, de estamos aqui, certo? E espero que essas situações, que a gente nunca vai achar que é normal uma ocupação, porque ela isso traz violência, pode trazer morte de gente indefesa. Nós temos que pensar que, embora as invasões do MST, ou ocupações do MST, como queiramos, só até agora só morrem
os trabalhadores rurais, certo? Por quê? Porque é a parte mais frágil dessa equação, dessa luta. O governo precisa chegar ao movimento sem teto com uma política de Estado efetiva. Não dá para criminalizar o movimento pela invasão. Não dá para aplaudir o movimento pela invasão. Isso a gente dá o nome de impasse. Esse impasse a gente resolve democraticamente com políticas públicas eficientes. Ao mesmo tempo em que a gente protege a população dos agentes poluidores, da monocultura, nós temos também que proteger a população da fome, da miséria no campo, que no Brasil vem desde as Sesmarias, vem lá de não sei quanto. A Lei de Terras de 1850, que chegou a excluir a pessoa negra de qualquer possibilidade de possuir uma terra onde pudesse plantar. As tensões no Brasil da terra vêm muito porque os nossos governos são governos ainda muito atrasados nesse aspecto, muito atrasados. Nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos chegar à civilidade. Se a gente conseguir chegar nesse mandato ao século XIX, talvez já tenhamos feito aí algum progresso, né? Muito bem, Tardelli.